Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de O Retrato de Dorian Gray. Muito diferente de outras pessoas, eu gosto de passar pela experiência de ver o filme antes de ler o livro. Porque eu parto da premissa de que se o filme é bom, imagina o livro. Mas, Glenn, onde ficam os spoilers? Eu não sei o que dizer. Na verdade, eu gosto de ler, né? E eu gosto de apreciar a leitura mesmo se eu souber o que é que vai acontecer, porque afinal de contas eu sei que a história é boa. E o Retrato de Dorian Gray me surpreendi porque, diferente daquele filme que eu assisti, esse acho a história do livro muito diferente da história do filme. É porque, na verdade, o livro, tudo que o Oscar Wilde tentou colocar, é apresentado de uma forma muito mais sutil. E bem, pelo que eu percebi aqui nesse livro, eu nunca tinha lido Oscar Wilde. Avaliando o histórico de vida do autor, né, eu já assisti um filme também que conta um pouco da história de vida dele, e depois de ler um pouco do resumo da biografia dele, que essa edição da Abril traz ao final, inclusive com algumas imagens, eu percebi que a história do Dorian Gray e o retrato são nada mais do que um mero artifício que o autor se utilizou para poder colocar uma série de premissas ou pensamentos que ele tem acerca da sociedade, do comportamento em sociedade. O que é mais valioso na leitura desse livro não é nem a história em si do retrato de Dorian Gray, mas todos os conceitos que aparecem aqui entre linhas. Sendo bem inteligente, ele aproveitou pequenas situações exploradas na história para poder expor esses conceitos. E as frases que esse livro traz são muito interessantes. Faz a gente refletir também sobre a sociedade de hoje. Só para você perceber, as coisas que se passam aqui estão acontecendo na metade do século XIX, uma vez que se adentraria aí ao século XX, né? O que se espera que seja no futuro é sempre promissor, o pensamento das pessoas vai mudar, a sociedade vai evoluir. Só que não, sabe? Tem muita coisa que ele coloca aqui que ainda acontece até nos dias de hoje. Mas bem, Oscar Wilde era gay, né? Apesar dele ter tido um casamento, ter tido filhos, ele teve envolvimentos homossexuais com outros rapazes. Na verdade, ele foi até preso por causa disso, né? Foi condenado por causa disso. Um absurdo. Mas, se você analisar para a sociedade de hoje, a gente percebe que o que mudou apenas foi o nível de intolerância, mas a intolerância ainda existe, ainda permanece, e às vezes é tratada tal qual como era tratada nessa época. Mas vamos lá, o que a história trata, afinal de contas? Para quem não conhece o retrato de Dorian Gray, nós temos a história aqui de um rapaz de beleza exuberante, um rapaz de beleza assustadoramente prevalecente, mas numa prevalecência que acaba dominando o comportamento sobre as outras pessoas com quem ele convivia. Na verdade, muitas pessoas estariam dispostas a fazer qualquer coisa pelo Dorian Gray só para ter o prazer de ficar olhando para ele. Isso já é diferente para o tipo de livro lido na época em que o Oscar Wilde escreveu isso, porque até então, quando se falava na beleza dos personagens, era claramente uma contemplação de beleza e uma descrição da beleza agregada às mulheres. E aqui nós temos tudo isso direcionado para um homem. E você vai perceber aqui que a beleza, no caso do Dorian Gray, apesar de ser a sua maior bênção, acaba sendo a sua maior desgraça, porque ela é responsável, uma vez que o Dorian Gray, depois de olhar para o retrato pintado a primeira vez, e por conta da opinião de um amigo, nesse momento Dorian Gray se percebe bonito. Até então ele não tinha noção do quão bonito ele era. E isso acaba estragando a personalidade, o caráter desse personagem. Porque a beleza, ele fala muito sobre isso, porque ele diz que a beleza, por mais efêmera que ela seja, por mais superficial que ela seja, por ela não ser um aspecto duradouro, o quanto que a beleza é capaz de dominar a relação das pessoas, simplesmente por conta de uma aparência. Isso explica muito do comportamento humano, né?
Existe até um estudo na área de administração chamado de capital erótico. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, eu vou colocar aqui no card para você poder conferir. E isso também, e essa questão da beleza atribuída a um ser do sexo masculino, condiciona o livro a apresentar de formas muito sutis o valor de certas amizades do Dorian Gray. Muitos homens dizem claramente, abertamente, que têm uma admiração profunda pelo Dorian Gray, quanto querem estar perto dele, conviver com ele, porque não só pela aparência, mas parece que o personagem também tem uma personalidade muito instigante, né? Que deixa as pessoas cada vez mais curiosas. Isso dá brecha para que você possa entender, se você quiser, né? Muitos resenhistas falam sobre a questão homossexual presente nas amizades do Dorian Gray, mas eu achei que está de uma forma tão sutil, que isso só vai ser realmente um envolvimento homossexual se o leitor quiser. Sabe? Ele pode entender meramente como uma admiração romântica, ele pode entender meramente como uma coisa crua, porque o cara é bonito, mas se ele quiser, ele pode entender que o cara lá também gosta muito do Dorian Gray porque ele quer estar com ele. Tudo isso, como eu falei, é apenas subterfúgio para que o Oscar Wilde possa tratar das suas premissas, seus valores dentro de uma sociedade. E as frases são magnânimas, sabe? Tem umas frases que eu achei muito legal, que ele diz, por exemplo, as pessoas mais interessantes são aquelas que ou sabem de tudo ou que não sabem de nada. Quando a mulher se casa de novo, é porque detestava o marido anterior. E o homem, quando se casa de novo, é porque adorava a última mulher. As mulheres tentam a sorte e os homens a arriscam. E o fator mágico, o fator sobrenatural que há na história é o fato de que, por conta de uma prece que o Dorian Gray faz, né, ele queria tanto, na verdade ele se sente tão afrontado por conta do retrato, quando ele se toca que ele é bonito, que ele percebe que ele vai envelhecer, o tempo vai passar e o retrato vai ser uma eterna ofensa diante do seu rosto de que ele não é mais belo e que aquilo foi um passado. Isso o atormenta tanto, de uma forma tão avassaladora, que ele jura aos céus que, se pudesse inverter a situação, ele seria um ser humano plenamente realizado. Isso acaba acontecendo. O Dorian Gray permanece congelado, jovem, e os anos vão avançando, enquanto isso o seu retrato vai envelhecendo. Isso acaba por proporcionar uma série de discussões entre ele e as outras pessoas da alta sociedade, né? Isso acaba também por condicionar esse personagem, uma vez que ele é belo e que ele sabe que vai permanecer belo, uma certa deturpação do seu caráter, como se ele tivesse um poder que nenhuma outra pessoa possui, sabe? De que ele além de ser bonito, ele vai ser eternamente bonito. Então é como se isso condicionasse no psicológico de cada pessoa, como se qualquer pessoa na situação do Dorian Gray pudesse passar pela mesma situação, de que você pode fazer o que você quiser. E nesse de que você pode fazer o que você quiser, ele acaba se tornando um ser humano bastante cruel. Todos esses rompimentos do caráter que meio que condicionam o rompimento da integridade física são direcionados para o retrato. E aí o retrato vai ficando de uma forma horripilante. Mas o final eu não posso falar, né? O final, o que eu posso dizer é que há uma grande virada da situação. Quem não conhece o livro ou o filme, leia. Está recomendadíssimo e eu gostei demais. Os meus 2 últimos vídeos de resenha eu vou deixar aqui embaixo, o Terra Sem Lei, do Luiz Boto, e o Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.